Fala pessoas, professor Derek aqui. Hoje vamos resolver a prova de Física da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, de 2020. Uma prova que serve para você que vai se preparar para outros vestibulares cuja banca é a banca FGV. Por exemplo, a FEMPAR, Faculdade Evangélica Mackenzie, do Paraná. Então, pensando nisso, vamos fazer aqui as 15 questões, lembrando que a última é de Física Moderna, dependendo aí do seu edital, por mais que a banca seja a mesma, não está contido no edital Física Moderna, que é o caso da FEMPAR. Pessoas, a questão 91 da prova de 2020 dizia mais ou menos assim. A tabela mostra os valores de pressão que devem ser utilizados em pneus de automóvel. As unidades que não pertencem ao Sistema Internacional de Unidades, o chamado SI. Então aqui o pneu dianteiro tem que estar em 2 kg força por centímetro quadrado ou 29 libras por polegada quadrada. E daí os valores do pneu traseiro. O valor que completa a lacuna e a unidade de pressão no SI é quais são aí os valores respectivamente. Pessoas, você já podia fazer aqui uma eliminação, porque pressão a gente mede em Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Então eu já consegui eliminar aqui algumas alternativas. Pascal, atmosfera e milímetros de mercúrio não são unidades do SI. E para encontrar o valor, basta fazer aqui então uma proporção. Se eu tenho que 2 kgf por centímetro quadrado equivale a 29, então 1,8 vai ser quanto? X. Basta fazer a regrinha de 3. Então aqui ficaria 2 kgf equivale lá a 29, assim como 1,8 vai equivaler a x. Mas não, que a continha vai ficar 2x é igual a 29 vezes 1,8, que é a mesma coisa que x igual a 29 vezes 0,9, Corta aqui o 2 com 1,8. Se fizer essa continha, 10 vezes 29 daria 290, como tem a vírgula, Ou melhor, 1 vezes 29 daria o próprio 29. Se eu tiro ali 0,3, isso aqui vai dar aproximadamente 26, Isso aqui vai dar aproximadamente 26. Isso se encontra na alternativa A, questão de unidades diferentes, aí bem tranquilinho. Próxima questão de cinemática vetorial. Dois amigos, Marcos e Pedro, estão às margens de um lago, no ponto A. Então, os dois estão nesse pontinho aqui. Os dois estão nesse pontinho aqui. E decidem nadar até um barco que se encontra no ponto C. Marcos supõe que chegará mais rápido se nadar direto, menor distância, até o ponto C. Enquanto Pedro, ele vai correndo até o ponto B, então pela margem, e daí ele vai nadando perpendicular. Considere que a distância entre os pontos A e C seja 50 metros, então essa distânciazinha aqui, 50 metros, e que a distância entre A e B seja 30 metros, e daí aqui temos um triângulo pitagórico, ele mesmo forneceu, que aqui seria 40 metros. E que Marcos e Pedro nadem com a mesma velocidade, 1 metro por segundo. Então a velocidade quando vão nadar, do nado, é igual a 1 metro por segundo. E que a velocidade para correr seja de 3 metros por segundo. Então, por mais que seja uma distância maior, que ele vai andar, que ele consegue ganhar tempo, porque ele está correndo. Quer saber quem chega antes ou se chegam juntos? Pessoas, faz separada. Vou calcular aqui primeiro de quem vai de A para C. Então, quem vai de A para C, ele vai andar 50 metros com essa velocidade, ele vai só nadando 1 metro por segundo. E aí seria simplesmente se jogar aqui no ΔS sobre ΔT, uma vez que a velocidade seria constante. Ao fazer isso, você vai ter essa velocidade aqui que é 1, a distância que é 50, o tempo você quer calcular. Então, nesse caso, o tempo de quem vai no trajeto AC vai dar 50 segundos. Quem prefere primeiro AB e depois BC, você vai ter que fazer duas contas separadas, Então ficaria ali a mesma equação para os dois casos, ΔS por ΔT. Só que no caso de AB, ele vai correndo, ele vai correr com uma velocidade de 3, a distância ele é 30, e o tempo a gente vai calcular, chamar de tempo 1. Se você inverter aqui, você acha que o tempo 1 é 10 segundos, ele vai gastar 10 segundos só para correr, só que agora ele tem que nadar. E esse tempo de nado, se você for substituir, é a mesma equaçãozinha. A velocidade nadando ali é 1 metro por segundo, a distância BC, que é a distância em linha reta ali corresponde a 40 metros, ele vai demorar um tempo 2. Se fizer essa continha, você acha que o tempo 2 vai dar 40 segundos, totalizando 50. Então, como também vai demorar aqui 50 segundos, você vai ter o mesmo tempo total. Sendo o mesmo tempo total, letra E. Nem preciso me preocupar quem era o Marcos, quem era aqui o Pedro, que vão demorar exatamente o mesmo tempo. Então, o triângulo pitagórico é algo que a FGV aí colocou e pode ser que apareça na sua provinha também para ganhar tempo. Próxima questão de lançamento.
Durante uma competição, um atleta lançou um disco numa direção que formava um certo ângulo com a horizontal. Esse disco permaneceu no ar por 4 segundos e atingiu o solo a 60 metros do ponto de lançamento. Considerando que o seno e o cosseno vale tanto, qual que é o valor da velocidade com que o atleta arremessou esse disco? Pessoas, aqui a gente poderia então desconsiderar essa altura, a princípio não forneceu, então eu poderia até desconsiderar essa alturazinha aqui, e pensar naquela equação do alcance. Então veja que são questões diretas, não sem muita enrolação, mas que sejam contextualizadas, é um contexto bem tranquilo, nada parecido com uma prova do Enem, por exemplo. Então aqui a gente poderia utilizar lá a equação do alcance. Né? Na equação do alcance você tem que o alcance máximo, né, V0² vezes seno de 2θ, tudo isso sobre G. Essa é a equaçãozinha do alcance. Nesse caso aqui, ele me deu o alcance, que seria 60 metros, então dá para substituir direto, só porque a gente pode desconsiderar essa alturazinha, já que ele não forneceu. A velocidade inicial é o que ele quer que a gente calcule, vezes o seno de 2θ. Problema, eu não tenho o valor do seno de 2θ, eu tenho apenas o valor do seno do θ e do cosseno do θ. Então vou calcular separado. O seno de 2θ, a minha terra tem palmeiras onde canta sob A, seno A cosseno B cosseno A. Isso aqui a gente pode abrir como 2 seno θ cosseno θ. Então, nesse caso, o seno de 2θ vai ficar 2 vezes o seno de θ, que é 0,8, vezes o cosseno de θ, que é 0,6. 8 vezes 6 dá 48, como tem uma vírgula, que vai dar 0,48. Né? Aí vai colocar com esse 2 aqui, então vai ficar 2 vezes... Eu coloco tudo aberto, né? Aqui, daí simplifico depois. Tudo isso dividido pela gravidade, que vale 10. Essa continha vai dar quanto? Então vamos lá. O 10 passa para cá, vai dar 600. Igual V0² vezes... Vou fazer 2 vezes 0,8, isso aqui vai dar 1,6. Vezes 0,6. Vou passar tudo isso aqui para o outro lado dividindo. Então vai ficar V0² é 600 sobre 1,6 e ainda 0,6. Vou aumentar uma casa em cima. Perdão, vou aumentar 2 casas em cima, 1, 2. E vou aumentar uma casa embaixo de cada uma. Então, cada 0 que eu tenho em cima, eu posso aumentar uma casa embaixo. Pronto. Aqui ficaria o próprio 0,6, né? Ou seja, 6. Ao fazer isso, vou cortar aqui o 6 com 6, vai dar 1. Isso aqui vai ficar, então, 10.000 sobre 16. Vou tirar a raiz. Se eu tirar a raiz em cima, eu tenho 4 zeros, vai dar 2 zeros só. Se eu tirar a raiz do 16 embaixo, a raiz de 16 é 4. E 100 sobre 4 é 25 metros por segundo. Então, por mais que fosse uma questão de simplesmente substituição nessa equação pronta, você tinha que estar atento aqui que dava para abrir esse ângulo e trabalhar com trigonometria. A questão também direta, simplesmente substituição de equação. Beleza? Próxima questão é uma questão que trabalha aqui com proporção e um caso muito comum que é equilíbrio, pode acontecer também com força elétrica. No dia 10 de junho de 1969 foi lançada a nave espacial Apollo, que transportou os primeiros homens a pousarem na Lua. Considere que a massa da Terra seja 81 vezes a massa da Lua. Então, MT é igual a 81 ml. E que a distância entre os centros da Terra e da Lua seja D. Então, ele dividiu toda essa distância Dzinho, né, em 5 pedacinhos. D sobre 5 e assim por diante. Suponha ainda que a trajetória percorrida pela nave esteja representada pela figura em linha reta. Com base nisso, as forças de atração da Lua na nave e de atração da Terra sobre a nave vão se igualar quando? É muito mais fácil ele perguntar em qual ponto, P, Q, R, S, T, ou entre quais pontos, a nave está em equilíbrio. E nesse caso, a força resultante seria 0, basta eu igualar. Então, a força que a Terra faz na nave tem que ser igual à força que a Lua faz na nave. Nesse caso, a força que cada uma delas faz é a força lá da lei da gravitação universal. Gzão, Mzinho, divididos pela distância ao quadrado. Vou substituir cada uma dessa relação aqui. Vai ficar a força que a Terra faz na Lua é Gzão, aí na ordem, massa da Terra, massa da nave, né, a força que a Terra faz na nave, perdão, divididos pela distância entre a Terra e a nave. A distância entre a Terra e a nave, que seria essa distância aqui, eu vou chamar de x, que é o que eu quero calcular. Então aqui vai ficar x ao quadrado. Igual. A força que a Lua faz na nave é Gzão, massa da Lua, como ela faz na nave, então aqui vai ficar a massa da nave, divididos pela distância entre a Lua e a nave. Só que essa distância entre a Lua e a nave vai ser esse outro pedacinho aqui. Poderia chamar de y, daqui ficaria y
ao quadrado. Daí no final eu ia achar uma relação entre x e y. Essa é uma possibilidade, tá? Ou você vai trabalhar com o quê? Tudo que ele me forneceu, a distância total é dzinho. Então se a distância total aqui, se a distância total seria dzinho, quanto seria esse pedacinho de vermelho, né? Então seria tudo menos esse pedacinho x, então seria d menos x. Daí você pode trabalhar aqui já com o d menos x que sai direto. Caso você quisesse trabalhar com y, não tem problema. No final você achar uma relação entre x e y. Como é que eu chegaria na resposta final? X mais y igual a d. Essa é uma outra possibilidade. Já vou deixar aqui, ó. Então é tudo d menos x. Cuidado para não inverter na hora, x menos d que dá errado. Pessoas, vou simplificar algumas coisas. Por exemplo, ó, a constante gravitacional. A massa da nave ela também acaba simplificando. E eu vou substituir essa relação aqui, ó, que a massa da Terra é 81 vezes a massa da Lua. No lugar da massa da Terra, vou trocar por 81 massa da Lua. Tudo isso divididos por x ao quadrado. Aqui vai ficar a massa da Lua divididos por d menos x ao quadrado. Vou simplificar esses dois caras aqui. E agora eu tenho que isolar quem? O x. Né? Eu quero achar em função do d. O que eu faço aqui? Eu taco uma raiz dos dois lados. Pode fazer qualquer coisa desde que você faça dos dois lados. Ao colocar essa raiz dos dois lados, vai ficar quanto aqui? Ó? Raiz de 81 é 9 sobre. Raiz de x ao quadrado vai ser o próprio x. Aqui em cima, né, sobrou 1. Então raiz de 1 é o próprio 1. E aqui, esse termo, esse trombolho que eu tenho aqui ao quadrado, a raiz dele vai ser o próprio trombolho, né? D menos x ao quadrado tira a raiz, vai ficar o próprio D menos x. Ele deixa ainda entre parênteses, por quê? Agora é só multiplicar cruzado. Ao multiplicar cruzado, vai ter que fazer a distributiva, né? Vai ficar 9D menos 9x. Tudo isso igual ao próprio x, beleza? 9D menos 9x igual ao próprio x. Menos 9x passa para lá, mais. Então vai ficar aqui 9D é igual a 10x. Com isso, o nosso x vai ficar 9D sobre 9. 9D sobre 10, né? Então x é igual a 9D sobre 10. Vou colocar isso aqui em decimal. A mesma coisa que falar que o nosso x vale 0,9D. O que significa falar que o x vale 0,9D? Se o x tivesse dado um D inteiro, quer dizer que ele estaria lá no final. Então, como eu usei o nosso referencial, né, a partir desse ponto aqui, como se o nosso referencial estivesse aqui, ó. Então, o que seria, por exemplo, meio x? Então, seria aqui. Ou d sobre 5, seria aqui. 2d sobre 5, 3d sobre 5, enfim. 0,9x, pensa como se fosse uma barrinha de download, né? É 90% do x, então ele vai estar mais ou menos nesse ponto aqui. Ele vai estar bem mais perto da Lua, justamente porque como a Lua tem menos massa, tem que estar mais perto. Então ele está entre o ponto T e o ponto U. Então entre o ponto T e o ponto U, a alternativa correta é a letra E. Beleza? Questão legal aqui que envolve proporção. Próximas questõezinhas. A questão que envolve aqui centro de massa. Essa aqui é bem legal para treinar o referencial. Uma criança de 40 kg estava em pé no centro de uma prancha plana de 12 kg, que flutuava em repouso, então estava tudo parado. Em certo instante, a criança saltou em direção ao comprimento da prancha. Se ela salta para frente, a prancha vai andar para trás, com velocidade de 0,6 metros por segundo em relação ao solo, e ficou no ar por 1 segundo e caiu na piscina a 1,7 metros da extremidade. De acordo com isso, e desprezando-se as perdas de energia, qual era o tamanho da prancha? Pessoas aqui, você tem que pensar sempre em conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento, como uma grandeza vetorial que ela tem que ser conservada. Se do nada está todo mundo parado, a criança salta para frente, para conservar, algo vai ter que saltar para trás. Então eu posso falar que inicialmente a quantidade de movimento do sistema era 0, e que no final tem que continuar dando 0, mas quem que seria o meu sistema no final? É a criança mais a prancha. Então, se eu pegar massa da criança vezes velocidade da criança, somar com a massa da prancha vezes velocidade da prancha, tem que dar aqui a mesma coisinha, né? E tem que dar 0 no final das contas. Isso vai dar quanto? Ó? Vai ficar a massa da criança, que é 40 kg, vezes a velocidade da criança, que é 0,6, mais massa da prancha, que vai ser massa da prancha, que é 12 kg, vezes a velocidade da prancha, que eu quero calcular. Isso que vai ficar 4 vezes 6 é 24. E como tem um 0, mas tira uma vírgula, vai dar 24. Passa para lá, menos 24. Então, vou achar que 12 VP é igual a menos 24. Mais 12 passa para cá. Está multiplicando, passa dividindo. Vai dar uma velocidade de menos 2 metros por segundo. Aí você poderia pensar, bom, aqui, né, tudo isso demorou 1 segundo. Então, se depois de 1 segundo a menina caiu aqui,
a prancha vai ter andado quanto? Né? A prancha vai ter andado ali 2 metros para trás. Né? Esse menos quer dizer que é para trás. Como que agora eu penso na questão de referencial? Então é o seguinte, quando ele me dá a velocidade da criança em relação ao chão, quer dizer que se alguém estivesse no chão, parado, fora aqui da prancha, teria olhado essa criança andar quanto? Então digamos que eu teria essa posição aqui, ó. Como a criança ficou no ar por 1 segundo com essa velocidade, ela deveria ter andado quanto? 0,6 metros apenas. Então era para a criança ter andado aqui 0,6 metros. Beleza? Para frente. A prancha em 1 segundo era para ter andado quanto para trás? 2 metros, concorda? Então esse ponto aqui da prancha, né, que seria ali como se fosse o centro da prancha, já que ela tá realmente no centro, né? Então o ponto do meio da prancha, como tem uma velocidade de recuo de 2, então quer dizer que ele andou para cá 2 metros. 2 metros. Beleza? Então isso me dá aqui um comprimento total de quanto? Isso aqui me dá um comprimento total de 2,6 metros. O que ele quer que eu calcule? Quanto vale o tamanho da prancha como um todo. Então eu sei que toda essa distância aqui de vermelho corresponde a 2,6 metros. Esse pedacinho que não tem prancha é 1,7. Então quanto vai ser esse pedacinho que tem a prancha aqui? Ó? Então, se eu pegar 2,6, tirar 1, fica 1,6. 1,6 tiro 0,7. Né? Enfim, faz uma conta menos outra. Isso aqui vai dar 0,9 metros. Ou seja, metade da prancha vale 0,9 metros. A prancha como um todo vai valer 1,8. Então é uma questão muito legal de referencial. Então como estava no meio, como a criança estava no meio da prancha, essa velocidade aqui é a velocidade que a prancha anda para trás. Então vou usar esse meio como referencial. Então o meio da prancha anda 2 metros para trás, a criança anda mais 0,6, anda um total de 2,6. Como aparentemente ela está afastada de 1,7, para fechar aquela distância, 0,9, que é a metade da prancha. E tinha a opção 0,9 ali, né? Bem sacana. Bom, próxima questãozinha é uma questão bem difícil, aqui que trabalha apenas com álgebra. Um barquinho de brinquedo, contendo no seu interior uma bolinha de gude de massa M, flutua na água de um recipiente, graduado em unidades de volume. Então, ali em pedacinhos de volume. Sendo a densidade da água igual a dA e a densidade da bolinha igual a dB, se a bolinha for retirada do barquinho, a escala do recipiente indicará uma diminuição de volume de quanto? Então, a princípio, né, como o barco está muito mais afundado, a água deu uma subida. Se eu tiro aquela bolinha, o barco não vai entrar tanto na água, vai diminuir o nível da água. Então ele quer saber justamente essa variação ali do nível da água. Então eu vou trabalhar com as duas situações. Eu vou montar uma equação para antes e uma equação depois. Então antes, isto é, com a bolinha. Tem ali o meu barquinho e tal. Tem aqui o meu barquinho. Beleza. Quais são as forças que são aplicadas aqui, né, pensando no barquinho junto com a bolinha como se fosse uma coisa só? Eu vou ter o peso do barquinho, o peso do navio, vou chamar de navio aqui, né? Peso do navio e o peso da bolinha. Por que ele está flutuando? Porque eu vou ter aqui para cima a força de empuxo. Como ele está flutuando, eu posso igualar. Né? Então, empuxo para cima é igual peso do navio mais peso da bolinha. Peso do navio mais peso da bolinha. Posso abrir essa formulinha aqui. Ó. No lugar de empuxo, eu vou trocar pela formulinha de empuxo, que é densidade do líquido vezes gravidade vezes o volume submerso. Tudo isso igual peso do navio mais peso da bolinha. Vou deixar isso aqui separado. Minha nova situação. Eu vou ter apenas agora o navio ali. Ter apenas o navio embaixo da água. Então eu vou ter de força apenas o peso do navio e o empuxo aqui para cima. Vai ficar. Esse empuxo vai ser diferente, porque né, eu tenho uma quantidade diferente ali embaixo que está submersa. Então vai ficar. Esse meu novo empuxo é igual ao peso do meu navio. Esse novo empuxo a gente consegue calcular. É a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o novo volume submerso. Tudo isso igual ao peso do meu naviozinho. O que eu vou fazer? Eu vou substituir. No lugar do peso do navio, ó, eu posso trocar por essa relação. Então, vai ficar, vou copiar aqui. Densidade do líquido, gravidade, volume submerso. É igual. No lugar do peso do navio, então vou trocar por densidade do líquido, gravidade, volume submerso novo. Daí aqui eu vou abrir já. No lugar do peso, eu vou trocar por massa. É peso da bolinha, né? Então, massa da bolinha vezes a gravidade. Por quê? Só para poder simplificar o G, ó.
veja que a gravidade ela aparece em todo mundo, nos 3 termos. Aí fica mais fácil a gente fazer o algebrismo. Vou pegar isso aqui que está de vermelho e passar para esse lado subtraindo. Então vai ficar menos densidade do líquido vezes o volume submerso, não novo. É igual massa da bolinha. Massa da bolinha. Vamos lá, a massa da bolinha, ele falou para chamar só de M, ó, ali em cima. Ele falou para chamar só de M. Então aqui, posso chamar só de M. Daí veja que aqui a densidade do líquido ela aparece nos 2 termos, eu vou colocar ela em evidência. Então vai ficar densidade do líquido que multiplica o volume submerso antes menos o volume submerso agora. Tudo isso igual a massa. Pessoas, o que é isso aqui? O volume submerso antes menos o volume submerso agora, esse aqui é uma variação de volume, que é justamente a diferença que eu tenho entre o tanto que estava ali dentro da água pelo tanto que está agora, né? Então, digamos que antes, vou colocar aqui um exemplo com número, para ficar mais óbvio. Digamos que antes eu tinha aqui um volume de, por exemplo, 40 centímetros cúbicos embaixo da água. Agora, como eu tirei a bolinha, eu tenho apenas 30 centímetros cúbicos. De quanto que mudou? De 40 para 30 mudou em 10. Concorda aqui? Então é como se o navio tivesse saído 10 centímetros cúbicos. Se o navio sai 10 centímetros cúbicos, o nível da água baixa 10 centímetros cúbicos. Ou seja, para eu saber o quanto que o nível da água vai baixar, é justamente fazer essa diferença de volume. Então o que eu calculei aqui, ó, que é justamente essa diferença de volume, é justamente o que a questão está perguntando. O quanto que vai mudar o nível do recipiente, esse ΔV. Então eu vou isolar ele, ó. Vai ficar massa dividido por a densidade do líquido vem para cá. Então quanto que vai mudar o nível do recipiente? É a massa da bolinha dividido pela densidade do líquido. A densidade do líquido é a densidade da água, dA, vai ficar M sobre dA, alternativa letra E. Beleza? É uma questão difícil que quando você começa a fazer não é óbvio como que você termina ela. Então, ao ir relacionando ali essas equações que a gente encontrou, a gente consegue chegar nessa resposta final. Beleza? Essa, na minha opinião, é uma das questões mais difíceis. Próxima questãozinha está aqui, ó. A figura mostra o mesmo bloco deslizando sobre 2 rampas. A primeira está inclinada de um ângulo θ1 em relação à horizontal e a segunda está inclinada de um ângulo θ2 em relação à horizontal, sendo que o ângulo 1 é menor que o ângulo 2. Então é como se um plano inclinado mais comprido ali, né? Mais compridinho. Ele fala, em ambos os casos, o bloco parte da altura h e desliza até o final das rampas. O coeficiente de atrito é o mesmo. Diga que você calcule aqui, né? Então, considerando os trabalhos realizados pela força-peso, no caso 1 e 2, então trabalho P, trabalho do peso, e os trabalhos realizados pela força de atrito, TA, nos 2 casos. Posso afirmar o quê? Então, quero relacionar em qual dos casos o trabalho é maior. Pessoas, vamos começar pelo trabalho do peso. Trabalho, na sua definição mais pura, aqui na física mecânica, é o produto da força pela distância, pelo deslocamento, pela distância percorrida. E nesse caso, é a força que eu quero lidar. Então, se eu quero o trabalho do peso, no lugar aqui de força, vai ser a força-peso. E esse D, né, tem gente que coloca cosseno aqui, daí o cara já quer colocar cosseno nesse ângulo, cuidado. Esse D é a distância percorrida no sentido da força. Como o peso é uma força vertical, esse D vai ser justamente a distância vertical percorrida por esses blocos. E como as rampas têm a mesma altura, então essa distância que eles vão percorrer na vertical vai ser a altura que eles vão percorrer. Ah, mas aqui é mais inclinado, não tem problema. Como o peso é uma força vertical, a distância ali é uma distância vertical, é a altura. O que vai mudar é o tempo que vai demorar. Um vai ser mais rápido, outro vai ser mais devagar. Mas ali vai ser a própria altura. Ou seja, como nos 2 casos é o mesmo bloco, é o mesmo peso, e são 2 rampas com a mesma altura, o trabalho do peso na situação 1 vai ser igual ao trabalho do peso na situação 2. Beleza? Agora o atrito vai complicar um pouquinho. Por quê? Se eu for montar o trabalho da força de atrito, igual eu montei esse trabalho aqui, ó, vai ficar trabalho do atrito é a força de atrito vezes a distância. E nesse caso, a força de atrito ela vai apontar em qual direção? Como o bloco vai deslizar, o atrito ele vai estar nesse sentido. Ele vai estar no sentido do próprio bloco. Então, o Dzinho vai ser justamente essa hipotenusa aqui. Ó. Vai ser justamente essa hipotenusa aqui. Então, eu vou ter que primeiro substituir aqui no lugar da força de atrito. Vai ficar mi vezes a normal. Vezes aquela distânciazinha ali.
aquela distânciazinha D. Como que eu encontro essa distância D? Eu vou relacionar, né, para comparar um com o outro, o que eles têm de igual, que é essa altura. Então eu vou aplicar seno. Vai ficar assim, ó. Seno de θ igual cateto oposto por hipotenusa. Então vai ficar cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é o D. Se eu isolar o D, vai ficar então D é igual a H sobre seno de θ. Então vou fazer essa substituição ali em cima. Tá? No lugar do D é H sobre seno θ. Então aqui no lugar do D, vou trocar por H sobre seno θ. Com isso eu já encontro uma relação. Quem tem o maior seno vai ter o menor trabalho e tal. Só qual que é o problema? Tem a normal. E se você esquecesse de transformar, de substituir a normal, daria ruim, ó. Por quê? A normal é igual a PY nesse caso. Então aqui o peso separa em 2, tem a normal. Normal é igual a PY. E PY é peso, né, mg, cosseno θ. Então no lugar da normal eu vou abrir por isso daqui. Aí vai ficar tudo isso vezes a altura sobre o seno θ. Esse parênteses é só para lembrar que foi ali que eu substituí. Pessoas aqui, então vou ter cosseno sobre seno. Vou ter cosseno sobre seno. Com isso eu vou ter então que o trabalho do atrito é igual a μ vezes mgh vezes. Cosseno sobre seno é a cotangente. Ou 1 sobre tangente. Ou é o inverso da tangente, né? Então é como se tivesse a tangente aqui embaixo. Qual que é a relação que eu tenho agora para analisar? Vamos lá. A relação vai ser o seguinte. Quem tiver a maior tangente vai ter então o menor trabalho do atrito. Qual que é a relação que eu tenho entre ângulo e tangente, se eu pensar lá em círculo trigonométrico? Até 90 graus. Conforme o ângulo vai aumentando, a tangente vai aumentando. Então, quem tem o maior ângulo vai ter, por sua vez, a maior tangente. E a relação que nós encontramos ali, quem tem a maior tangente vai ter o menor trabalho do atrito. Ele me disse que quem é o maior ângulo? O ângulo 2, né? Então, ele me deu essa relação aqui. Então, como o carinha 2 é o maior ângulo, se o 2 tem um ângulo maior, ele vai ter uma tangente maior, por sua vez ele vai ter então um trabalho menor. Então o trabalho do atrito 1 em relação ao trabalho do atrito 2 vai ficar como, né? Então o ângulo 2 é um ângulo maior, o ângulo 2 é maior tangente, menor trabalho. Então eu tenho que procurar essa relação aqui, que o trabalho do atrito do 1 ganha do trabalho do atrito do 2. A alternativa correta é a letra A, né? Trabalho do peso 1 igual ao trabalho do peso 2. Trabalho do atrito do primeiro ganha do trabalho do atrito do segundo. Bem legal essa questão que trabalha aqui com as relações trigonométricas. Bom, pessoas, com isso terminamos as questões aqui de mecânica. Então essa aqui é a parte 1, onde eu resolvi apenas as questões de mecânica da FGV. Você vai encontrar aqui também a parte 2, onde eu vou estar resolvendo as outras questões, para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Vejo vocês então na próxima videoaula. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.